Sejam bem-vindos ao canal Regressão e EQM. Encontros emocionantes fazem parte das experiências de quase morte, mas não aparecem em todos os relatos. O que está presente, na grande maioria das histórias, é a sensação de absoluto bem-estar. E ela é a mesma para quase todas as pessoas que vão até a fronteira entre a vida e a morte e voltam para contar como foi. Para Edival, a lembrança da conversa que teve com a mãe sempre acaba em choro. Ela estava morta havia 3 anos e ele, inconsciente, intoxicado com o gás do chuveiro. Eu entrei num túnel, né? Um túnel maravilhoso. O piso era como se tivesse uma plantação de trigo verde. E um odor daquela planta dama da noite. E eu fui caminhando em direção a uma névoa azul nesse túnel, né? E dessa névoa azul, do lado esquerdo, assim, parecia que tinha um grupo de pessoas que você não conseguia reconhecer. Minha mãe saiu desse grupo aí e veio ao meu encontro e começou a falar, olha, você tem que ir embora, aqui não é teu lugar, aqui não é teu lugar. Eu falei, mãe, isso aqui é maravilhoso, pô. Eu vou ficar por aqui, eu não quero voltar, não quero voltar. E ela insistiu algumas vezes, calma, até que uma hora ela tipo daquelas italianas braba, você volta que você tem um filho para criar, não é teu lugar aqui, você volta imediatamente. Eu estava relutante em obedecer, mas ela foi tão incisiva que eu falei, bom, se eu não voltar eu apanho aqui, aí vai ficar ruim o negócio, né? Enquanto isso, a mulher e os vizinhos tentavam de tudo para reanimar o corpo de Edival. Eles precisaram arrombar a porta para me tirar daqui de dentro. E tudo isso que aconteceu, eu via como se tivesse de cima. Como se não existisse paredes aqui, né? Eu via meu corpo caído no box. Eu vi a hora que o pessoal me tirou de dentro do box, me levou para a cama. Eu vi meu corpo, que eles estavam tentando reanimação, em cima da cama. 28 anos depois, com o prazer de ter criado 2 filhos, Edival agradece todos os dias por ter voltado. Porque se dependesse só do bem-estar que sentiu no túnel... Se morrer for aquilo, é muito bom, sabe? Não tem porquê, você vai passar por um lugar muito legal. A sensação de paz que se tinha era maravilhosa. Não é essa loucura que tem aqui. Essa loucura era a rotina do delegado Fernando até o ano 2000, quando foi substituir um colega no plantão e acabou virando notícia. Era o último dia nas minhas férias, quando aconteceu os fatos. Houve um tiroteio e o delegado substituto foi atingido pelas costas. Nesse instante eu percebi que comecei a me ver por cima, lançado para o alto, como se tivesse um foco de luz atrás de mim, como se fosse uma luz de um teatro, redonda assim, em volta do meu corpo, e eu me vendo lá, parado no alto, imóvel, não mexia nada. E eu fiquei ali me observando. Mas como era essa luz, delegado? Era forte, era branca. Era branca. E ela era projetada? Ela vinha de trás, ela passava por trás de mim e projetava. Eu achei sempre que ela só projetava o meu corpo, né? Lá no chão? Ela só projetava o meu corpo. E como eu não conseguia me mexer, eu fiquei olhando para aquilo. O que passava naquele momento? Eu pensei, eu vou morrer. A bala que perfurou um pulmão e uma costela marcou definitivamente a vida do delegado. De início, assim, para começar, eu fumar 4 maços de cigarro por dia, parei de fumar. Não digo menos para problema da vida. O problema da vida hoje em dia já não me atinge tanto. Eu acho que tudo passa. Hoje em dia eu acredito na recuperação do ser humano, né? Muitas vezes eu não acreditava também antes. Achava que aquela pessoa que fez isso ou fez aquilo não tinha recuperação. Hoje em dia não. Eu acho que tem sim. Todo mundo tem. Todo mundo tem que ter chance, todo mundo tem recuperação. Você diria que essa experiência de quase morte foi
uma coisa boa que aconteceu na sua vida, delegado? Foi. Eu sinto essa luz, ela me acompanha até hoje. É mesmo? Não que ela brilhe, mas eu sinto uma segurança. Quando eu estou com algum momento, eu penso nela e eu peço um auxílio e acaba vindo. Sempre acaba vindo um auxílio, uma saída, uma sugestão. Eu me sinto protegido. Cientistas de 7 países e uma investigação dentro das UTIs. Quando coração e cérebro param de funcionar, é possível continuar pensando? Daqui a pouco. Um momento de prazer intenso. Uma liberdade completa. Aliás, a própria libertação. Foi assim que a morte apareceu para Fernando durante os 10 dias de coma profundo depois de um grave acidente de bicicleta. Estava descendo aqui, devia estar numa velocidade já elevada, que era só esse rapaz aqui passando assim. É uma descida. Estamos nessa velocidade, só que a minha roda é mais fina do que a roda da moto. A roda travou num buraco que devia estar cheio d'água que nem aqueles ali, e eu voei e caí com a minha cabeça na quina de um carro. O tombo foi tão violento que Fernando teve uma convulsão. No hospital, foi operado 2 vezes para a retirada de coágulos no cérebro. Os prognósticos eram que eu ia talvez não andar, talvez não falar. O médico tinha até falado para mim, olha, não tenha muitas esperanças. Então, eu não segui o conselho dele, tive muitas esperanças e acabou dando certo. Né? Deu certo, mas ninguém diria que enquanto ele estava inconsciente, aqui deste lado, em algum outro lugar, andava flertando seriamente com a morte. Pular nesse precipício seria me dissolver no todo, seria fazer parte de tudo. Era essa a sensação que você sentia? Eu me dissolver, e me libertar. Eu tinha feito um filme com o Walter Salles, o Terra Estrangeira, então eu resolvi me pegar nisso. Eu falava para ele, Fernando, acorda, você tem que ficar bom, tem que sarar, porque o Valtinho está esperando você para fazer outro filme. Eu resolvi voltar. Porque é engraçado, eu tinha a sensação também de estarem me chamando para voltar. 15 anos depois, o estudante de clarineta virou músico profissional. É que logo depois do acidente, era mais fácil para o cérebro do ator ler partituras do que decorar longos roteiros. Até a recuperação total, foram 2 anos de muito esforço. Mas ele não desperdiçou a chance e permitiu o nascimento de um novo Fernando. Eu não sou essa cara. Eu sou fora disso aqui, eu sou além disso aqui. Então o cérebro é hipervalorizado, né? O cérebro é legal, é uma ferramenta ótima, mas o corpo inteiro é uma ferramenta ótima. E a nossa consciência é além. Isso aqui é só uma ferramenta. Nossa consciência é muito mais, não cabe aqui só. O que hoje parece uma história de pura ficção poderá ser reconhecida pela ciência como verdade? Da neurociência à física quântica. A cada pesquisa, os cientistas encontram uma resposta e centenas de novas perguntas. As EQMs, por exemplo, começaram a ser estudadas há 150 anos. Mas nunca, como nas últimas décadas, se investigou tanto e tão profundamente o assunto. 28 anos atrás, o pediatra Melvin Morse conseguiu salvar a vida de uma menina que quase se afogou. A experiência mudou tudo o que ele aprendeu na escola de medicina sobre o fim da vida. She was nearly drowned in a community swimming pool. A criança que se acidentou em uma piscina comunitária ficou 18 minutos sem batimentos cardíacos. E todo o processo de salvamento durou 4 horas. Um mês depois, médico e paciente se reencontraram. E ela imediatamente o reconheceu. I don't like him. He put a tube in my nose. Eu não gosto dele, disse a menina. Ele colocou um tubo no meu nariz. Eu vi o senhor indo até o telefone para chamar alguém. E o senhor perguntou, o que eu devo fazer agora?
What am I supposed to do now? O senhor me colocou em uma grande máquina que parecia um círculo, numa clara referência ao tomógrafo. E ela disse também com muita segurança: eu não estava morta, eu estava viva. A partir deste episódio, o médico pesquisou experiências de quase morte ao longo de 15 anos. Aprendeu, por exemplo, que nem todas as pessoas socorridas numa emergência passam pela mesma experiência. As EQMs são relatadas principalmente pelos pacientes que tinham uma chance mínima de sobrevivência. Talvez isso tenha a ver com a possibilidade de uma vida em um nível superior. Mas, de qualquer forma, essa consciência fora do corpo físico é um evento totalmente subjetivo. Algo que a ciência não pode explicar, diz o Dr. Morse, voltando ao exemplo da menina ressuscitada. O desenho que ela fez para ilustrar o que aconteceu tem o céu representado por um campo florido, onde alguém, que ela imaginou ser Jesus, disse a ela para voltar porque a sua família precisava de ajuda. A menina também explicou ao médico que viu a mãe segurando um bebê no colo. Era o seu irmãozinho, que foi desenhado com um enorme coração e que depois, coincidência ou não, nasceu com um problema cardíaco congênito. O que acontece com a mente no estágio da morte? O que é possível estudar sobre isso? O americano Sam Parnia, outro médico intensivista, também se especializou em EQMs. Ele trabalha como pesquisador e professor no Centro Médico Stony Brook, em Nova York. Usando tecnologia de ponta, os médicos conseguem medir até a oxigenação do cérebro quando ele para de funcionar. Mas é um detalhe de criatividade o que chama a atenção. Nós colocamos acima dos leitos da UTI imagens que só podem ser identificadas do alto. São objetos que não combinam com esse ambiente. Não um desfibrilador, que seria óbvio aqui, mas algo como a gravura de um cachorro cor-de-rosa, por exemplo. Depois, se um paciente, representado aqui por esse boneco, acordar contando que saiu do corpo e viu a gravura lá em cima, bem, esse é o tipo de relato que obriga os médicos a, no mínimo, parar para pensar. Esse é o objetivo do estudo que ele iniciou e está em andamento em 30 centros de pesquisa em 7 países. O Brasil já participa desse estudo, o mais amplo até agora, sobre experiências de quase morte. Os trabalhos se concentram aqui na Zona da Mata Mineira, onde professores da Universidade Federal de Juiz de Fora aplicam a pesquisa em pacientes que conseguem vencer a luta contra a morte. A meta é estudar todos os pacientes que passarem pela emergência de 5 hospitais nos próximos 2 anos. Se há funcionamento mental na ausência de funcionamento cerebral, então essas teorias que afirmam que o cérebro produz a mente, que a mente ou a consciência é apenas um produto do cérebro, essas teorias não se sustentam. O coordenador da pesquisa concordou em montar um exemplo do tipo de gravura que ficará nas bandejinhas. São imagens que podem ser reconhecidas facilmente por qualquer pessoa, não importando o sexo, a idade ou classe social. Se um paciente relatar que viu 1, 2 ou mais figuras que estão colocadas no teto, isso não é uma produção pré-formada no cérebro dele. São imagens aleatórias. Então, provavelmente, esse paciente vai ter que ter tido uma experiência fora do corpo. Nós vamos tentar investigar se realmente o cérebro não estava funcionando, nós vamos ter dados para investigar se o coração não estava funcionando e, a partir disso, identificar se durante esse período que o cérebro não funcionava, a pessoa foi capaz de ter percepções verídicas, que a gente pode comprovar que aquilo realmente aconteceu. Na Santa Casa de Juiz de Fora, os leitos da UTI já estão preparados. Todos os sobreviventes de paradas cardiorrespiratórias serão entrevistados. Os relatos serão avaliados com base nas respostas de um questionário padrão. Não se conhece nada sobre a mente, mas também se conhece muito pouco sobre o cérebro. E essa pesquisa, de uma certa maneira, vai ajudar, inclusive, a evoluir o conhecimento sobre o próprio cérebro. A pesquisa também vai servir para não desperdiçar histórias como a da psiquiatra Sandra do Nascimento.
Diabética, cardíaca e com problemas renais, ela esteve à beira da morte mais de uma vez. E quando teve uma EQM, viu toda a correria dos médicos para salvá-la. Foi o que ela contou para sua cardiologista insistentemente. Viu os movimentos, descreveu até a movimentação da enfermagem, a movimentação do próprio doutor Leonardo e do outro plantonista que estava junto. E o que nós achamos interessante é que, assim, vários dias depois, ela ficou falando, e sempre assim, sempre descrevendo tudo direitinho. Ela reconheceu o doutor Leonardo sem nunca ter visto sem ele nunca antes. ter visto. 3 dias depois, eu fui para ver como é que a senhora estava, e a senhora me reconheceu de pronto. E falou, eu lembro que você, inclusive, me abriu. 6 meses depois, a doutora Sandra esqueceu quase tudo. Permanece apenas a forte presença de uma luz que dá a ela, até hoje, uma enorme sensação de paz e bem-estar, apesar das limitações do corpo muito doente. E essa luz tinha uma cor amarela, um amarelo intenso, muito intenso, luminoso. Ela aproximava e afastava. Aproximava. E na medida que ela ia e vinha, ela diminuía. É uma coisa que eu tenho como que inexplicável. Você tem que explicar? Estão como explicar? É isso que nós estamos buscando. Eu não tenho como explicar. Eu atribuo, novamente eu repito, uma coisa do alto, uma coisa de Deus. Muito bem, gostaram aqui do vídeo de regressão? Olha, vocês podem participar de uma sessão de regressão de maneira totalmente gratuita. Estamos organizando os grupos que queiram participar de regressões para a gente postar aqui no canal. E totalmente gratuito, a gente vai até vocês, tá ok? Entre em contato, o nosso e-mail ipp.eqm@gmail.com ou deixa aqui a sua mensagem e a gente vai combinar aí de se deslocar até onde vocês se encontrarem, tá certo? Espero aí o contato de vocês, vamos tentar de todas as maneiras viabilizar então essas sessões, certo? Quem sabe aí você não descobre um pouco mais sobre o seu passado, não trabalha um pouco mais essas memórias a fim de obter os resultados que você deseja na sua vida. Espero o contato de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Deixar os comentários de vocês aqui, que é sempre muito importante. Gosto muito da participação de vocês. Fico por aqui e até mais, pessoal. Tchau, tchau. Grava. Quer falar grava? Grava. Regressão é principal. Regressão e EQM. Olá, sejam bem-vindos ao canal EQM.